Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Digo isto como por necessidade, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário à Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Tanto os santos, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Pode assentar no seu lugar. Se desejar, deixe a sua Bíblia aberta e vamos compartilhar esta palavra. Meus irmãos, encerrando esta série de mensagens, a segunda série de mensagens sobre Filipenses, isso tem sido algo muito gratificante para mim, principalmente, poder revisitar, rever estas palavras que são tão acalentadoras e exortativas e que têm a mim me feito muito bem, aprendendo com Paulo algumas lições que são de suma importância para a vida cristã. Explorando os temas principais desta carta, nós podemos ver o apóstolo falando sobre vida cristã. Ele fala de felicidade, alegria, num sentido profundo, aprofunda o sentido de maturidade. Ele nos ensina de que Cristo é a nossa fonte de poder. Quando ele trata do tema alegria, ele diz que a nossa alegria não deve ser superficial, deve ser profunda, beirando ao regozijo, que é a alegria intensa. Ele fala de serenidade, de paz, que são marcas e assuntos que já falamos nas mensagens anteriores. Filipenses é uma carta que é considerada uma carta da prisão, dentre outras. Paulo estava preso na ocasião em que escreveu esta epístola para falar com os irmãos de Filipos, que lhe eram muito caros. Paulo e Silas foram os fundadores daquela igreja, e nós encontramos nesta carta da prisão marcas de contentamento. Numa mensagem anterior, eu falei da contradição que se vê quando alguém está preso, mas se diz contente e alegre ao mesmo tempo. Aos nossos olhos, nós entendemos como algo contraditório, mas olhando com a ótica espiritual, nós percebemos a verdade. A alegria do crente não depende da circunstância que ele está vivendo. A alegria do crente não depende das situações que o cercam, que o rodeiam. Quando a gente estuda essa carta mais a fundo, a gente também percebe a generosidade que permeia todo o trato do apóstolo com aquela igreja, falando-lhes a respeito também da presença de Cristo. Quando chegamos no capítulo 4, que é o capítulo que lemos e que estudamos e falamos nas últimas semanas, o capítulo 4, ele encerra a carta reafirmando um posicionamento de alegria.
No capítulo 1 até o versículo 30, Paulo fala sobre alegria no sofrimento, mesmo passando por dissabores, aflições e sofrimentos, ele está alegre. No capítulo 2, ele fala da alegria em servir. Existem aqueles que obviamente gostam mais de ser servidos, gostam mais de receber do que de dar alguma coisa para alguém. Paulo fala a respeito da alegria que há em poder servir. No capítulo 3, ele fala da alegria em crer. E eu me lembrei, quando preguei sobre o capítulo 3, eu me lembrei de um hino antigo que a gente cantava: sim, vale a pena ser crente, embora critiquem, zombem da gente, sim, vale a pena ser crente. A alegria de crer, de viver uma vida de fé. E no capítulo 4, que nós falamos hoje e encerramos, ele fala da alegria em dar, em doar, em contribuir, em ser generoso. Esses são os assuntos que a gente pode abordar nesta introdução. E aí, desenvolvimento, quando vamos ao desenvolvimento do texto, nós começamos a perceber, e eu o divido em 3 partes. Primeiro, o verdadeiro contentamento tem uma fonte, ele vem de Cristo. Contentamento real, alegria real, satisfação real é Cristo em nossa vida. No capítulo 4, versículo 10 ao 13, nós encontramos um homem, Paulo, que é o pastor dessa igreja, que está preso, e ele é o grande apóstolo, o homem que no seu ministério alcançou o mundo de então, e ele expressa gratidão pela generosidade daqueles irmãos. Nós estamos falando de alguém que fez muito pelo Evangelho, de alguém que alcançou o mundo de então, de alguém importante, de alguém socialmente bem colocado, que perdeu ou considerou como esterco tudo aquilo que tinha para servir a Cristo. E esse homem chamado Paulo, ele poderia ter em si mesmo uma atitude de arrogância, de soberba. Ele poderia ter se posicionado como alguém estando acima dos outros, cheio de não me toques ou tudo mais. Paulo não faz isso. Paulo é o pastor, é o apóstolo, mas ele também consegue se relacionar com os irmãos e expressar gratidão. Ele começa dizendo: ora, eu muito me regozijei das lembranças que vocês tiveram de mim. E ele fala: eu me alegrei mesmo, eu tive alegria extravasante, uma alegria grande em ver a lembrança que vocês tiveram de mim. Paulo não é aquele pregador ou pastor que diz: faça isso, e ele não faz, viva dessa forma, e ele não vive. Paulo não é aquele que diz: regozijai-vos, mas ele mesmo não se regozija. Paulo não é daqueles que, quando está com o microfone pregando, é uma brasa, quer que você fale com 10 irmãos ao mesmo tempo, chame um de lindo, outro de maravilhoso, que cutuque um, cutuque o outro, e quando ele está sentado, ele não faz nada. Já viu alguém assim? Que quando ele está pregando, ele sente tudo, mas quando ele está ouvindo, ele não sente nada. Quando ele está falando, ele quer incomodar todo mundo. Levanta a mão, pega na mão, levanta, olha dentro da batata do olho. Mas quando ele está sentado, ele não sente nada. Paulo não é essa pessoa. Ele está dizendo: eu me regozijei. Eu não mandei vocês se regozijarem sozinhos, como ele fala alguns versículos antes. Vocês se regozijam e devem se regozijar, esta é a epístola da alegria, mas eu também tenho motivos para me regozijar. Eu também tenho motivos para ter alegria no meu coração. Paulo é a pessoa que vive o Evangelho intensamente. Ele está preso, ele está numa situação desfavorável, mas quando ele percebe o carinho daquela igreja, ele também se regozija.
e não tem problema se as mãos estão presas em grilhões, se os pés estão presos no tronco, não tem problema se falta alguma coisa ou não. Ele tem a capacidade de se alegrar e se regozijar, porque é uma questão de ser exemplo. Você não vai dar glória a Deus só porque está tudo bem, vai dar glória a Deus no meio da luta. Está passando por problema, está passando, olha, levante a cabeça, olhe para cima, confia em Jesus, cuidado com o seu testemunho, porque o problema da agora não se compara com o inferno que está logo ali, se você cair lá dentro. Então tenha cuidado, vigie, seja o exemplo e viva para a glória de Deus. É uma questão de ser exemplo. Em 1 Coríntios 9, 11, 18, Paulo não aceita a oferta da igreja de Corinto. Eles queriam mandar uma dádiva para ele, ele não aceita. E ele diz que ele fazia isso para não ser pesado para ninguém. Porque até para receber a oferta você tem que ver de onde está vindo. Tem gente que vai dar oferta para jogar na cara depois. Tem gente que vai fazer o bem para poder depois mandar a conta. Da igreja de Filipos ele recebe e diz assim: eu me regozijei pela lembrança de vocês. Da outra igreja ele diz: eu vou trabalhar e não vou ser pesado para ninguém. Uma questão de entendimento. Ele aceita uma oferta porque ele conhece os filipenses e ele reconhece o cuidado e a espontaneidade deles. Meus irmãos, que coisa boa é quando nós somos pessoas, eu e você, somos pessoas que somos confiáveis a ponto de fazer o que tiver que ser feito, sem que tomemos a glória para nós mesmos. Os filipenses honraram o ministério de Paulo, cuidaram dele por mais de uma vez, mandaram as suas ofertas, lembraram-se das aflições do seu pastor, e olha, Paulo ensina que digno é o obreiro do seu salário, que isso é normal, que sustentar os obreiros é o que a igreja deve fazer, e deve fazê-lo com honra, mas ele sabe quem é que está lidando com ele, ele sabe como se comportar diante de algumas situações. Sabe de uma coisa? Porque, isso eu quero trazer à sua memória, todo o recurso que você precisa Deus tem, Deus pode abençoar e cuidar de você, mas além do dinheiro ou do recurso ou da dádiva vir da mão de alguém, quem te sustenta não é a pessoa, quem te sustenta é Deus, quem te sustenta é o Senhor. O seu patrão é o Senhor, é Ele que é o dono. Se Ele tocar em alguém, se Ele fizer alguma coisa, reconheça a dádiva que vem da mão que é dele. Epafrodito foi o homem que foi enviado, e a logística foi complicada. Imaginem vocês que Filipos ficava na região da Grécia, Paulo estava preso em Roma. Naquele tempo o transporte não era como agora. Os meios de transporte eram tração animal ou locomoção a pé, coisas do tipo. Para chegar de um lugar no outro demorava. Naquele tempo eles tinham que vencer os quilômetros por vários dias ou até meses de viagem a pé, tração animal ou barco, se fosse o caso. Era difícil. Naquele tempo também não haviam redes sociais, não havia envio eletrônico de valores. Hoje alguém vai receber uma oferta, existem até os profetas do Pix, né? Que estão lá no Instagram, né? Que estão lá profetizando. Quando você está falando lá, ele já olha a sua rede social, já vai, pesquisa, daqui a pouco já diz que viu alguma coisa, mas ele viu mesmo na sua rede. Aí você põe o Pix lá, você está impressionado e vai contribuindo. Naquele tempo não era assim. A generosidade, para ser expressada, tinha que ser expressada de verdade. Tinha que pegar o dinheiro, colocar num depósito, num saco, numa bolsa, alguma coisa. Tinha que ir a pé levar. Eram moedas de ouro, de prata. Havia risco para fazer isso. Qual risco você corre em mandar um Pix para alguém? Só se mandar errado, para a conta de alguém. Mas não há risco dentro da sua casa.
a gente precisa entender esse contexto para os filipenses exercerem a generosidade que eles estavam fazendo. Eles tinham que vencer todos os obstáculos, a logística. Paulo precisava desse aporte. Ele estava preso. E até para saber as notícias, eles precisavam esperar a notícia chegar. Hoje, uma nação bombardeia a outra. Você vê em tempo real. Tem a informação. Acontece alguma coisa em Brasília ou em qualquer outro lugar. Você vê em tempo real. Tem coisa que a gente nem precisa saber, que nem nos interessa. E a gente fica sabendo em tempo real. Naquele tempo, para saber as notícias e para receber o retorno daquilo, demorava muito tempo. Paulo precisava, eles sabiam que ele estava preso. E naquele tempo também, os presos eram responsáveis pelo seu próprio custeio. Não havia o compromisso do Estado em manter os presos. Por exemplo, eles tinham que ter o recurso para sobreviver, para pagar remédios se precisassem, alimentação e todos os cuidados. Paulo precisava por uma questão de sobrevivência. Não podia fazer as tendas com as mãos, pois era artesão. Não podia cavar o seu próprio sustento. E aquela igreja, sabendo da necessidade do seu velho pastor, eles se mobilizam para enviar o recurso que ele precisava. E quando ele recebe, ele mostra para eles que o verdadeiro contentamento vem de Cristo. O verdadeiro contentamento não vem das coisas, vem do Senhor. O verdadeiro contentamento para nós, esta é uma lição nesse primeiro tópico do sermão. O verdadeiro contentamento, ele deve vir da pessoa de Jesus. E ele diz, eu aprendi. E ele fala sobre isso, não digo isso como por ter necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele diz, eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Se houvesse uma pergunta para mim ou para você hoje, alguém nos perguntasse, fulano, está tudo bem? O que você responderia? O que nós responderíamos a esta pergunta? Nós podemos dizer como o apóstolo que diz que aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Ou nós somos daqueles que, se a abundância existe, glória a Deus, se o problema chegou, a gente se desespera. Ou nós somos daqueles que só sabemos viver quando tudo está bem. Quando a conta tem dinheiro, quando a saúde vai bem, obrigado, quando não há surpresas. Não sei você, mas nós temos a mania muitas vezes de sermos instáveis. Essa é uma pergunta retórica para todos nós. Olhe para dentro de si. Está tudo bem? Como está o seu coração? Como está a sua mente agora? Tenho certeza que ao pregar nesta noite, nós estamos aqui diante de um auditório que pode ter alguém que está pensando nos problemas que deixou em casa, que está inquieto por alguma situação. Podemos estar diante de pessoas que sofrem com tais necessidades ou que a ansiedade marca a sua vida. E eu não estou aqui para julgar você, mas é necessário perguntar, está tudo bem? Qual é a fonte do seu contentamento? De onde vem o seu contentamento? Paulo está contente com o que tem. Nas circunstâncias adversas, ele diz, eu aprendi a ter ou não ter. Aprendi a ter abundância ou falta. Eu aprendi tudo isso. E é nesse contexto que Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele
que me fortalece. Quando ele diz eu posso todas as coisas, ele não está dizendo que ele é um crente poderoso, mais poderoso do que o outro, que tem poder na mão. Ele diz, eu posso estar abatido, eu posso ter abundância, eu posso viver em toda e qualquer maneira, em todas as coisas, porque eu estou instruído, e eu posso ter fartura, eu posso ter fome, posso ter abundância e posso padecer necessidade. Posso passar por tudo isso naquele que me fortalece. Nós poderíamos dizer a mesma coisa, é para pensar. Ele mostra que é o poder de Cristo que nos dá a força que nós precisamos. Já preguei sobre esse texto, eu me lembro da minha época de infância, quando lá em casa adquirimos uma televisão. Tem pouco tempo isso, não tem muito tempo, e tinha um desenho do He-Man. Tem muita gente dessa época aqui. Estou olhando para a cara de vocês, tem muita gente dessa época. E o He-Man levantava aquela espada e dizia, eu tenho a força. Não é a nossa força, não é o seu braço, não são as suas mãos. O que nos faz capazes de passar por isso, por aquilo, ou ter necessidade ou não, ou enfrentar toda e qualquer situação, é o poder de Cristo. E aí erramos quando achamos que nós não merecemos ou nós não devemos passar por esta ou aquela situação. Tudo assim, só acontece comigo, coitado de mim, que pena de mim, tadinho de mim. E a gente vai achando que tudo só acontece com a gente. Meus irmãos, se veio para você determinada coisa ou situação, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, caminhando, glória a Deus, parou, glória a Deus, tem tudo, glória a Deus, não tem, glória a Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, a não ser que eu me ache, ou você se ache melhor do que o próprio Jesus. Se tem alguém que não merecia sofrer, era Ele. Se tem alguém que não merecia morrer, era Ele. Se tem alguém que não precisava passar por nada, era Ele. Mas Ele passou por tudo, Ele passou, e Ele deu-nos o exemplo. Você pode tudo em Cristo que te fortalece. O poder de Cristo é que nos dá a força necessária. Não fique descontente por não ter aquilo que você deseja. Nós somos eternamente descontentes muitas vezes com o que temos. Um é mais forte um pouquinho, como o pastor Ricardo disse no início, quer emagrecer. O outro é magro demais, quer ficar mais forte um pouco. Já me falaram para eu fazer um implante. Uns têm cabelo e raspam a cabeça, outros não têm e fazem um implante, ou põem uma prótese. Fica bonito, inclusive, tem várias aqui hoje, fica bonito, né? Ficou mais velho, estica a cara, injeta aqui, injeta ali e tal. A gente é insatisfeito em tantas e tantas situações. Não fique descontente por aquilo que você não tem. E olha, não tem problema nenhum colocar o que você precisar. Se quer colocar um implante de dentes ou prótese, o que for. Nós não estamos questionando isso. O que nós estamos dizendo é que nós muitas vezes não nos contentamos e ficamos descontentes quando algo sai do controle. E nós precisamos ter cuidado. Não fique descontente por não ter o que você deseja. Confie nas promessas de Deus, confie no poder de Cristo e saiba que Ele está cuidando de você. Saiba que Ele está cuidando de você. Você conhece aquela pessoa que está sempre querendo, nunca está satisfeita, não se incomoda em ser pesado ao outro. Eu conheço pessoas que agem assim. Golpes acontecem das mais diversas formas. Você sabia que existem golpes que acontecem nos programas assistenciais,
que as pessoas estão sendo assistidas e elas dão um jeitinho de receber alguma coisa a mais. Sabia que existem golpes que acontecem no programa de assistência social, na cesta básica da igreja? Sabia que isso acontece? Tem aquelas pessoas que querem levar a vantagem, mas a gente também tem pessoas que têm a alegria de dizer: pastor, olha, eu precisei da cesta básica até ontem, hoje Deus abriu uma porta, pode abençoar outra pessoa, porque Deus abriu uma porta para mim. Olha só, nós precisamos entender e saber lidar com tudo isso. É o poder de Cristo que nos dá a força necessária para que nós possamos viver e prosseguir. Você tem mais alegria em receber ou em poder dar alguma coisa para alguém? Essa é uma pergunta também. Ganhamos presentes, ficamos felizes. Aí tem aqueles que vão para o Instagram e colocam os recebidos, né? Ó, fulano está honrando a gente. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa não é você receber, é dar. É você poder tirar e servir para alguém. Mais felicidade vem dessa atitude. Paulo mostra que o verdadeiro contentamento vem da nossa relação com Cristo. Não fique insatisfeito com o que você tem e não fique triste por aquilo que você ainda não tem. Tenha alegria e passe pelo processo moldado pelo poder de Cristo, sabendo que o Senhor quer que você tenha alegria em toda e qualquer situação. Paulo mostra que esse processo acontece através de uma ação de Cristo em nós. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. N.T. Wright, um bispo anglicano, escreve no Paulo para Todos um comentário, e eu faço uma adaptação, e ele diz o seguinte: Paulo sofreu embates, enfrentou perigos, teve tudo em alguns momentos, em outros momentos não teve nada. Seu testemunho atravessa gerações, porque, parafraseando Paulo, ele diz: eu tenho a força para tudo naquele que me dá o poder para isso. Pastor, não estou aguentando a cruz. Se você não aguentasse, Deus não te dava. Nada te sobrevém além daquilo que você pode suportar. Ah, mas eu estou passando, o senhor não sabe como é que é a pimenta lá no olho dos outros, né? Eu realmente talvez não saiba o tamanho da sua cruz, mas eu conheço um que sabe. Eu conheço alguém que sabe exatamente o tamanho da cruz que você está carregando, e ele disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia. Não é a cruz do outro. Olhe para cá, essa cruz é sua. Carregue essa cruz. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Carregue a sua cruz e saiba que o Senhor está contigo, é Ele que te capacita a levá-la. E essa estrada vai ter um fim, vai chegar uma hora em que você vai olhar para trás e tudo vai estar no seu devido lugar. E agora que sabemos a base do nosso contentamento, que é Cristo, vamos ver como isso se reflete em nossos relacionamentos com os outros. Segundo ponto, a generosidade é uma consequência do relacionamento com Cristo. Paulo reconhece a generosidade dos filipenses. Um dia encontrei alguém que disse assim: pastor, fulano é um mão de vaca. Assim, ó, dá até a paz do Senhor assim. Eu fiquei imaginando como é que deve ser, né? Só se fazer, né? Até para dar a paz do Senhor não abre a mão. Que isso, irmão? É mesmo? É. Nem para dar a paz do Senhor. A mão que está fechada para dar, também está fechada para receber. Muitas vezes deixamos de receber as coisas exatamente por isso. Porque as mãos fechadas para dar estão fechadas também para receber. Muita gente não oferta porque as mãos estão fechadas.
Muita gente não entrega os seus dízimos porque as mãos estão fechadas e retém aquilo que não lhes pertence, porque as mãos estão fechadas nessa direção. E tem uma coisa que o diabo usa para frear o avanço da obra de Deus, é fazer você ser avarento, é fazer a mim andar com as mãos fechadas. Estar com as mãos fechadas atrasa a evangelização, atrasa os compromissos. Você não pode pagar, não pode investir, não pode avançar. Por quê? Porque as mãos fechadas, outra coisa, as mãos fechadas não abençoam os outros. E o chamado de Deus para nós é: ser tu uma bênção. Nós gostamos da bênção, queremos ser abençoados, mas somos abençoadores. O chamado de Deus para nós inclui também o dar. A generosidade é uma consequência desse relacionamento com Cristo. Imagina o exemplo de Cristo: deixou o seu trono de glória e veio até nós. Ele veio sofrer a nossa dor, o nosso castigo, sofrer a nossa morte. Tudo isso ele fez entregando-se a si mesmo. Maior generosidade não há. E se olhamos o exemplo de Cristo, devemos entender que ser generoso é algo que vem até nós, é oportunidade que temos, baseado em que podemos exercer, baseado no relacionamento que temos com Cristo. Paulo reconhece a generosidade dos filipenses. Paulo reconhece o trabalho que eles tiveram para mandar aquela oferta, a logística grande que eu já falei. Paulo sabe que essa generosidade deles é reflexo do amor de Cristo. O amor de Cristo não me deixa pensar somente em mim. Eu preciso pensar também no outro. O amor de Cristo faz com que eu me preocupe com as minhas coisas, mas eu também me preocupe com aquilo que o outro está padecendo. O amor de Cristo é que molda o nosso comportamento nessa direção. E existem aquelas pessoas, e é preciso falar daqueles que entendem que a generosidade ou a doação, o espírito altruísta, pode lhes trazer algum favor espiritual. Existem reflexos espirituais, porém, ser generoso, ser altruísta, não te dá direito a ser salvo. Paulo não está falando de salvação aqui, ele está falando de um coração compassivo. Ele está falando que a gente pode ser altruísta e generoso, que isso glorifica a Deus, mas isso não compra a nossa salvação. Generosidade não compra o favor de Deus, não nos coloca na posição de sermos salvos, mas é uma prática comum para os salvos. Quem é salvo e tem certeza, as crianças cantavam, bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Quem é salvo e tem certeza, e a gente cantava, fazia os gestos. Se você é salvo e tem certeza, você foi salvo não por causa das obras que faz, não foi salvo porque faz isso ou aquilo, mas se está salvo, é salvo para fazer as boas obras que glorifiquem a Cristo. Deus condena a avareza, e eu volto na mão fechada. O avaro vai ter problemas. A avareza é pecado. Não podemos viver dessa forma. E meus irmãos, isso é algo que nem todo mundo tem condição de dizer. Mas é necessário pensar. Ah, pastor, mas se eu ajudar eu vou tomar prejuízo. Tá. Eu já tomei vários. Não morri. Muito pelo contrário. Em determinadas situações Deus me jogou lá para frente. Alguém tentou levar uma vantagem, aconteceu uma situação, e você na boa fé foi fiel a Deus, socorreu. Aí você depois descobre que a pessoa usou o recurso para outra coisa, que deu um tombo em não sei quem, que aconteceu não sei o que lá. Você faz a sua parte, você cuida, arde com o seu coração,
com o temor de Deus, e deixa o resto com o Senhor. Se você age correto, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar daquilo que você faz, e aquilo que as pessoas fazem, às vezes até para te dar um prejuízo, para ser um dano, sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai multiplicar, não vai fazer falta, você vai crescer, você vai avançar. Quando você olhar para trás, aquele prejuízo já passou, já foi embora. Deus te deu muitas vezes mais, ou te deu outras oportunidades, te levou para outro lugar, e você vai ver, ficou para trás, passou. O mal foi intentado, mas Deus usou aquilo para a glória dele e levou você para frente. Então, não seja avarento, não seja. A alma generosa, diz Provérbios, prosperará. E aí diz o Fábio, geralmente o aproveitador não sai do lugar. Eu conheço gente generosa que está muito lá na frente, não é porque tem condição, é Deus cuidando da pessoa, que às vezes as condições são reduzidas, pessoas que a gente lida todo dia, e que são prósperas, não passam por necessidade, anda limpo, tem o nome limpo, está tudo bem, está tudo em paz, não é porque tem muito dinheiro, é a bênção de Deus ali sobre a pessoa, a fidelidade daquela família, a fidelidade daquela casa. Eu tenho tantos testemunhos diante dos meus olhos, e a alma generosa prospera. Geralmente o aproveitador não sai do lugar. Isso é para pensar. A pessoa vive o tempo todo na mesma coisa, com a mesma história, os mesmos golpes, as mesmas práticas, e não sai do lugar. Hoje Deus parou a gente aqui para falar com quem está aqui e quem está nas redes sociais, que é hora de mudar, porque Cristo quer mudar a nossa história. Tem coisas que precisam ser mudadas por uma ação de Cristo, e pode ter certeza, se a generosidade é consequência de um relacionamento com Cristo, pode ter certeza, Cristo é suficiente para ser o Senhor da sua mente, dos seus projetos. Cristo é suficiente para ser o Senhor das suas contas. Cristo é suficiente para ser o Senhor da sua carteira, porque existem aqueles que foram batizados, mas a carteira não foi. Ele tem tanta, mas tem medo de Deus entrar nas finanças. Deixa Deus entrar na sua finança também. Deixa Deus entrar na próxima campanha de cesta básica. Não traz o resto do arroz, traz um pacote inteiro, traz uma garrafa inteira de óleo, faz o seu melhor. Sabe por quê? Porque Deus vai cuidar de você. Seja generosa, seja generoso. Se você não precisa, olha, é melhor você ter para dar do que precisar receber. Então seja você uma bênção com a qual Deus possa contar e fazer a sua obra. Você pode dar glória a Deus por isso? Os crentes sabem que é Deus que supre as suas necessidades. Quando ajudamos, quando somos generosos, as nossas contribuições abençoam quem recebe, mas abençoam também aquele que doa. Deus vê isso. O que Paulo mais apreciou não foi a oferta dos filipenses, mas a atitude deles. Antes de transicionar para o terceiro ponto, eu me lembrei da história da fonte e do balde. Isso não é meu, eu ouvi alguém falar, mas eu gostei tanto que eu guardei. Uma determinada pessoa passando por uma situação levou um prejuízo de alguém, e a gente estava conversando e ela citou o problema. Eu fiquei penalizado, contristado com a situação. Ela falou: não, pastor, precisa ficar triste comigo com isso. Não precisa. Por quê, irmão? Porque Deus me chamou para ser uma fonte. Eu não sou um balde. Fonte jorra, balde retém. Fonte vai jorrar sempre. Então Deus me chamou para ser fonte. Deus não me chamou para ser um balde. E a minha oração é que Deus chame muitos de nós para sermos fontes. Fontes jorrando. E que nós não sejamos os baldes que retêm, mas as fontes que jorram. Paulo apreciou a atitude deles, e eles são fonte jorrando sobre a sua vida. E como é que isso termina? Termina com uma bênção final, e Paulo destaca a glória que é devida somente a Deus.
O terceiro ponto, a comunhão e a bênção final que Paulo invoca sobre eles. Ele demonstra que haviam muitos cristãos em Roma, até mesmo no palácio de César. O evangelho havia atingido todas as camadas sociais, os escravos, os livres, os nobres, os oficiais do governo. Todo mundo estava ouvindo o evangelho. Paulo está preso, mas a palavra não está. Ele transmite a saudação de todos eles para todos os outros. Em Cristo, os escravos, os livres, os nobres, os oficiais de governo, todos eles, os soldados, em Cristo, todos eles são irmãos. O evangelho quebra as barreiras. Ele une numa só situação pessoas de diferentes posições. Você vai ter na cobertura ou no arcabouço do evangelho, você vai ter abrigados no evangelho pessoas das mais diferentes posições. E ele fala de comunhão. Ele fala que os da casa de César os saúdam. Ele fala dos irmãos. Os irmãos que estão comigo, os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Paulo mostra que há uma igreja e que não há barreira. O evangelho atingiu a todos eles. Paulo está preso, a palavra não está. Ele transmite a saudação de todos para todos. Em Cristo todos são irmãos. Eu me lembrei da canção Aliança, composta pelo grande compositor Asaf Borba. Nessa canção ele celebra a união e o amor fraternal. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue derramado. Sua vida trouxe a nós. Ele fala da aliança espiritual, da separação e de vencer as barreiras, de passar por elas. Ele fala de perdão e de humildade, e fala da unidade no amor de Deus. Quando Paulo termina esta carta, ele encerra a exposição de Filipenses, e a gente pode fazer uma pergunta: onde está o nosso contentamento? Pastor, eu vou estar feliz quando eu comprar um carro. Pastor, eu vou estar feliz quando eu trocar de carro. Eu vou estar feliz quando eu casar. E tem outro dizendo, vou estar feliz se eu separar. Eu vou estar feliz se tiver dinheiro. Eu vou estar feliz se eu ganhar na loteria. Claro que crente não faz isso, não tem ninguém que fez isso aqui. Vou estar feliz se... E nós vamos sempre em busca da eterna felicidade. Qual é a fonte do seu contentamento? Eu conheço pessoas que eram felizes, eram pessoas alegres quando não tinham nada. E hoje, ao ter muita coisa, perderam a alegria. Eu conheço gente que tinha paz quando morava na Choupana e hoje no palácio não tem mais a paz. Tem gente muito feliz porque tem filhos, e tem gente com muito problema exatamente porque tem filhos. Qual é a fonte do seu contentamento? Você está feliz em quê? Contentamento de verdade, qual é a fonte dele? Estamos trocando a plenitude de Cristo, estamos buscando a plenitude de Cristo ou a plenitude do mundo? O que nós estamos buscando? A generosidade decorre do nosso contentamento com Cristo. Estamos unidos uns aos outros? São perguntas. A força para viver esses princípios vem dele. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. De onde vem o seu contentamento? Isso é tão sério que nós precisamos parar para pensar. Se eu ou você estivéssemos precisando de uma cesta básica hoje,
e Deus mandasse que fosse dado a mim ou a você aquilo que nós damos quando a campanha é feita, está tudo bem para você? Se hoje você precisasse de ajuda em casa, não tivesse o que comer, e Deus falasse assim: olha, vou te dar de volta tudo que você já ofertou, está tudo bem para você? Quando vocês estão assim, está tudo bem, né, gente? Está tudo certo, é o pastor Adonias que faz isso. Quando vocês estão com a cara regalada assim, está tudo certinho, está tudo em paz. Meu avô Gideão contou uma história um dia, que um irmão chegou contando necessidades, tendo muito problema, e era problema mesmo, faltava recurso, estava enfrentando crise em casa, um problemão enorme. Pastor, preciso de ajuda, de socorro, e ele contava essa história. Ela tinha um fundo engraçado, mas uma lição enorme. E penalizado com a situação daquele irmão, orou por ele e falou: olha, irmão, vamos ajudar você, está tudo certo, vou chamar o tesoureiro, nós vamos pegar do último ano todos os dízimos que você entregou, nós vamos devolver para você resolver esse problema. O irmão ficou chururu, foi embora, não falou nada. Mas quando chamou o tesoureiro para falar assim: nós vamos devolver os dízimos do irmão, não tinha o que devolver. Com a medida que você mede, você vai ser medido. A generosidade que a gente dá vai ser a mesma que a gente vai receber. Você pode sair daqui hoje sem ter rodado, sem ter pulado, sem nada. Roda daqui a pouco, a Lady Mara vai cantar aqui, vai ser uma bênção. Mas hoje com a pregação você vai para casa só pensando: qual é a fonte do meu contentamento? Que tipo de comunidade nós queremos ser? Como devemos ser uma igreja que glorifique a Cristo? Devemos refletir a abundância e a alegria que vem de Jesus? Como estamos agindo com isso? Independente das circunstâncias, podemos ter alegria, compartilhar o que temos, tudo para a glória de Deus. Focando em Cristo, aprenderemos como viver dessa forma. Pastor, como eu faço para ser exatamente essa pessoa que Paulo está falando? Olhe para Jesus. Se você olhar para pessoas, você vai se decepcionar. Olhe para Cristo. Olhe o exemplo de Jesus. Você pode viver para a glória dele sem receio. Por que você pode? Porque você tem a graça do Senhor Jesus Cristo sobre você. No fim das contas, não é sobre você, é sobre Ele. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu não sei se você precisa mudar alguma coisa, mas se precisa, hoje o Senhor está aqui. E a gente encerra Filipenses perguntando: qual é a fonte do nosso contentamento? Qual é a fonte da nossa generosidade? Estamos olhando para quem? E queremos ser exatamente o que Jesus nos ensina. E como faremos isso? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.